a gente já falou aí da função delta, né, e as suas propriedades, tá? Na aula passada, aí vocês podem ver qual é a aula passada. Eu vou colocar tudo hoje, desculpe, teve até um aluno, não sei se está aqui na turma, mas me pediu para colocar e eu não consegui no fim de semana, que eu estava montando as máquinas e acabei não colocando. Mas hoje, assim que eu chegar, eu vou colocar todas as aulas, eu vou colocar o livro, os links, eu coloco no Classroom para vocês verem, tá, o link, tá certo, das aulas e dos livros e algumas notas PDF que eu já vou fazer, tá? Bom, a gente viu lá a função delta, a gente vai falar dela mais tarde. A função delta é aquela que é o chamado de impulso unitário, né? Essa é aquela, tem um monte de características, certo? E agora a gente vai dar uma paradinha, vai fazer uma pausa para entrar na parte de sistemas lineares e sistemas não lineares, tá? Os sistemas lineares, né, e não lineares, eles são super importantes porque com o auxílio lá da função delta, né, que a gente vai trabalhar, né, e com a característica de alguns sistemas, que são os sistemas que são lineares e eles também são invariantes no tempo, a gente vai propor aqui uma coisa muito legal, uma das coisas mais importantes de sinais e sistemas, que é uma coisa que se chama convolução. Convolução é um assunto, principalmente quando a gente vai fazer a convolução gráfica, bem complicado. Porém, justamente a convolução gráfica, eu duvido que vocês encontrem, porque eu já vi todos os livros, aulas, etc. Eu duvido que vocês encontrem em qualquer livro, né, ou nota de aula, a não ser que tenha sido minha, né, eu já mostrei isso, uma explicação, digamos, tão beabá, tão receita de bolo quanto a que eu vou mostrar para vocês. Então ela vai se tornar fácil, só que para se tornar fácil, e como ela é uma coisa difícil, a gente normalmente tem que quebrar, né, um problema difícil em vários problemas fáceis, certo? Então, por exemplo, a gente vai mostrar isso. Por que a gente pode quebrar um problema difícil em vários problemas fáceis? Porque tem uma característica aqui do sistema que a convolução obedece, que é a linearidade, né? Outra característica que o sistema obedece é a invariância no tempo. Vocês vão ver o que é, tá? Essas são as duas características mais importantes que a gente tem que saber. A gente vai falar das definições e depois a gente vai mostrar quais são as regras para a gente olhar um sistema. Lembra, o sistema normalmente é definido pelas equações que regem ele, né? Então, se tem lá um sistema, um circuito elétrico, um sistema, sim, as equações que regem ele lá, no capacitor você tem uma relação entre uma tensão e uma corrente, no resistor outra, a fonte fornece um determinado sinal, é tudo um sistema, né? Pensa bem, a fonte é a entrada do sistema, né? Você coloca lá uma fonte de alimentação, é a entrada do sistema. Se você não tiver entrada, o sistema não responde nada. Ah, mas lá em circuitos de segunda ordem, de primeira e segunda ordem, a gente viu que podia tirar a entrada do sistema. Sim, podia. Porém, antes tinha que ter acontecido alguma coisa. Antes tinha que ter uma entrada para carregar lá os capacitores ou os indutores, para depois você chegar e simplesmente trabalhar com outro sistema, cujas entradas seriam essas fontes que estão dentro do capacitor, dentro do indutor, porque o que acontece é que quando você carrega um capacitor, ele passa a ser uma pilha, e aí é uma fonte, tá? Quando você carrega um indutor, ele passa a ser uma pilha, não tão parecida quanto a pilha, né, quando o capacitor é, né? Uma pilha e um capacitor são praticamente a mesma coisa, tá? Mas é isso, tá? Então a gente vai falar sobre isso agora. Então, o que são sistemas lineares, né? E claro, o que são sistemas não lineares, né? Sistemas lineares são sistemas que obedecem duas propriedades, tá? Primeira propriedade: se você tiver uma entrada X com saída Y, se você tiver uma entrada
x1 com saída y1, uma entrada x2 com saída y2. São duas entradas diferentes, tá? Aqui é o sistema. Vou colocar numa outra cor aqui, ó. Aqui é o sistema, tá? Você tem essas duas entradas com essas duas saídas. Se você fizer uma nova entrada agora, essa entrada aqui eu vou chamar de x1 mais x2, mas eu vou chamar de x3. Se a entrada é x3, o que sai, né? Eu não vou colocar aqui isso, mas o que sai é y3. Se esse y3, que é a saída de x3, né? E se x3 é x1 mais x2, se o y3 for y1 mais y2, o sistema, ele não é linear, né? Mas ele obedece uma das, digamos, das coisas que tem que obedecer para ser linear. Ele obedece o que a gente chama de aditividade. Certo? Ele obedece à aditividade. Porém, não é só a aditividade que tem que ser obedecida. Tem que ter uma outra característica também, né? Normalmente, quando o sistema é não linear, o comum é que ele não obedeça à aditividade, certo? É dificílimo um sistema que obedece. É dificílimo não é fácil normalmente a gente lembrar de um sistema que obedece à aditividade e não obedece a outra coisa. A outra coisa a gente chama de homogeneidade, tá? A homogeneidade é isso aqui, ó. Se entrar x e sair y, se eu pegar esse x e multiplicar por uma constante qualquer, real, complexa, não interessa. É uma constante, é um valor constante, tá? 2, 3, qualquer coisa, tá? A saída é multiplicada pela mesma constante, né? Isso faz sentido até porque você pega, que a gente pode ser qualquer valor, né, de K, mas se a aditividade, você imagina que a entrada x1, né, vai sair y1, se você entrar com x1 novamente, vai sair y1 novamente. Se você entrar com x1 mais x1, e a aditividade vale, vai sair y1 mais y1. Só que x1 mais x1 é 2x1. Y1 mais y1 é 2y. Certo? Então é a aditividade aí também entrando, só que qualquer valor, certo? Não precisa ser valor inteiro. Está dando para entender? Legal? Então é isso. Isso aqui a gente chama de homogeneidade. Se você quiser colocar as duas coisas numa fórmula só, você pode usar isso aqui, ó. Se entrar x1, sai y1, se entrar x2, sai y2, se entrar x1, se entrar k1, x1, k2, x2, sai k1, y1, k2, y2. Se você mostrar isso aqui, você mostra que o sistema é linear, certo? Eu vou fazer um exemplo, vocês vão entender, tá legal? Certo? Vamos pegar um sistema, vou pegar esse sistema aqui, ó. Não é nem muito simples, é um sistema, por exemplo, um capacitor. Sistema capacitor. Como assim sistema capacitor? Sistema capacitor, você concorda com um negócio assim, ó? A saída, que pode ser a corrente no capacitor, tá? Só que eu vou colocar aqui y de t, que é a saída. Normalmente y é saída, caramba, tem muito mosquito aqui. E x de t é entrada, tá? A gente sabe que se a gente estiver trabalhando no capacitor, é uma equação mais ou menos assim, um C que multiplica dx de t dt. Note, esse sistema tem uma derivada, né? E aí você fala, porra, será que esse sistema é linear? Vamos testar. Como assim a gente vai testar? A gente vai fazer o seguinte, ó. O que é que vai acontecer? Eu vou colocar, né? Eu sei que se entrar x1,
que vai acontecer? Que entrar x1. O y1 vai ser igual a c vezes d x1 de t dt. Se entrar x2, o que vai acontecer? Putz, tá impossível, hein? O y2 vai ser c, deixa eu colocar t, né, para ficar um negócio condizente, y1 de t, y2 de t. Aqui ele não coloca, né, nesse quadro que está no livro, mas tem o t ali, tá? Ele faz isso só para economizar a notação, tá? C dx2 de t dt. Então já tem essas duas equações aqui, ó. Notem, ele tem duas equações aqui, essa, tá? E essa, tá? Foi o que eu fiz aqui. Eu vou guardar elas aqui, ó. 1 e 2. Agora eu vou entrar com uma outra entrada. A outra entrada está até ali em cima, ó. Eu vou entrar com K1 x1 de t, ou K1x de t, x1, né, como a gente tinha feito, mais K2 x de t, x2. Isso aqui, ó, é como se fosse uma outra entrada, como se fosse um x3. Concordam comigo? Se fosse um x3. Se entrar um x3, o que vai sair? Vai sair um y3, putz grilo, hein? C vezes d x3 de t dt. Tá? Todo mundo acompanhando? Legal? Tá. Então agora eu vou pegar esse x3 de t que está aqui, ó, e vou substituir, né, por K1 x1 de t mais K2 x2 de t. Tá? Vou substituir. Então vai ficar assim: y3 de t igual c vezes d dt de K1 x1 de t mais K2 x2 de t, certo? E agora eu vou usar cálculo. Derivada de uma soma de duas coisas, né, que são função do tempo, multiplicado por uma constante K1 e a outra K2, vai dar isso aqui, ó, vai dar um C que multiplica, ó, K1 vezes d x1 de t dt mais K2 dx2 de t dt. Tá, agora eu vou usar matemática. Aqui não está um C multiplicando isso tudo, certo? Então vou pegar esse C e vou multiplicar para cá, e aqui também. Não está multiplicando isso aí? Aí vai ficar assim, ó, K1 que multiplica C que multiplica dx1 de t dt mais K2 que multiplica C dx2 de t dt, certo? Só que o que é cx1 de t dt? É o 1. O que é o c dx2 de t dt? É o 2. Ou seja, isso é y1 e isso aqui é y2, né? É a mesma coisa. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar K1 y1 mais K2 y2. Acabei de demonstrar. Não era isso que eu queria mostrar? Se entrasse K1 x1 ia sair K1
K1, x1 mais K2, x2, ia sair K1, y1 mais K2, y2. Acabei de mostrar isso. Então é um sistema linear. Putz, mas tem uma derivada. E digo mais, se fosse derivada segunda também seria linear. Porém, né, se fosse um sistema assim, ó, olha que sistema simples. Y de t é igual a x de t mais 2. Cara, você fala assim, puta, isso é linear, tá na cara, né? É linear, tá na cara, não é isso? Parece mesmo, não é isso? Porra, equação da reta ali, não sei o quê. Pois é, não pode pensar muito assim não. Vamos lá, vamos ver como isso funciona. Olha aqui. Então eu sei que y1 de t vai ser quem? Vai ser x1 de t mais 2. Y2 de t vai ser x2 de t mais 2 também, certo? Né? Se eu entrar com K1 vezes x1 de t mais K2 vezes x2 de t, o que vai sair? Vai sair um y3 de t, né? Vou botar aqui o 3 porque já vai é uma saída diferente, que vai ser igual a essa entrada aqui mais 2. Concordam comigo? Não é? Isso aqui vai ser, opa, isso aqui vai ser, deixa eu botar aqui para baixo. Isso aqui vai ser K1 x1 de t mais K2 x2 de t mais 2, certo? É isso aí, né? Entrou a soma, ele não é, o que o sistema faz? Ele não pega o x2 o x de t e soma 2? Acabou de fazer isso. Só que quem é y1 de t? Não é x1 de t. Quem é K1 y1 de t? Desculpe. Multiplicar por K1 aqui. Multiplicar por K2 aqui. Multiplicar por K1 aqui. Multiplicar por K2 aqui. Multiplicar por K1 aqui. Multiplicar por K2 aqui. Certo? Não é isso? Não é? Certo? O que vai acontecer? Se eu pegar e fizer K1 y1 mais K2 y2, vai dar K1 x1 de t. Na verdade, é isso mesmo, K1 x1 de t, né? Mais K1, aqui tá faltando um, estou entrando com, não tem que ter K2, não, é isso mesmo, mais K1 vezes 2, mais K2 x2 de t, mais K2 vezes 2, concorda comigo? Não é isso? Não é? Tá, se eu somar isso tudo aqui, que é K1 y1 mais K2 y2, não vai dar o y3, que teria que ser o y3 não é a saída de K1 x1 mais K2 x2? Não é isso que eu fiz? Isso aqui é igual a isso? Isso é igual a isso? Não, é diferente. Então esse sistema, que é bem simples, é não linear. Poxa, mesmo? Sim.
Aconteceria também se eu tivesse utilizado, por exemplo, x ao quadrado. O x ao quadrado aí dá não linear, porque você vai dar x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Só que se você colocar x1 mais x2, vai dar x1 mais x2 ao quadrado. E aí vai dar x1 ao quadrado, beleza. x2 ao quadrado, beleza. Mas tem o 2x1, x2, não tem? Isso vai dar errado, não vai dar a mesma coisa, certo? É assim que você vê se é linear ou não linear, certo? Mas tem um macetão, aí é um macetão mesmo, tá? Que é o seguinte, olha só. Aqui ele fala, determine se os sistemas abaixo são não lineares. Esse aqui eu meio que fiz um parecido agora, ó. Esse aqui é não linear. Esse aqui, por incrível que pareça, é linear. Esse aqui, por incrível que pareça, é linear. E esse aqui é não linear. Opa! Deixa eu pegar aqui. É não linear. Tá? Bom, como é que você chega nesse resultado? Né? Como é que você chega nesse resultado? Eu vou chegar de uma forma que aí vocês vão olhar para o sistema, já vão dizer se é linear ou não linear. Tá? Que é o seguinte, tá? Você chega e você vai olhar o x de t, certo? Ou o y de t, ou qualquer sinal derivado dele. A derivada a gente já viu que é linear, tá? Como assim? O x de t tem vários sinais que podem ser derivados dele. dx de t, d2x de t, d3x de t, concorda comigo? Você pode derivar a primeira, segunda, terceira vez, vai ser um sinal. Concorda comigo? Todos esses sinais, o x de t, tá? O dx de t, a derivada, né, segunda de x de t, eles têm o que a gente chama de ordem 1, tá? Então guarda aí. É fácil gravar isso, sabe por quê? X de t, ordem 1, x de t. Ah, mas é a derivada. A derivada também não vai ser um sinal y de t, ele também não tem ordem 1. A gente não vai ter uma ordem 1. Ah, mas ele não, peraí. Se for x de t ao quadrado, você deriva. Se for x ao quadrado, você deriva da 2x. Aí a ordem 2, a ordem 1. Não, porque aí você está pensando no x, e não pode pensar nisso, tem que pensar no x de t. Você está entendendo? Se o x de t é x ao quadrado de t, quando você derivar vai dar 2x de t, que também é 1, entendeu? É por aí, tá? Legal. Porque você não está derivando, então, x de t, você não está derivando, você está derivando em relação ao tempo, né? Então, o x de t é um padrão, ordem 1, certo? Beleza. Qualquer outra coisa vai ter ordem diferente. Como assim qualquer outra coisa? Se você pegar o x de t e elevar ao quadrado, aquilo que eu falei para vocês, ó, se fosse, que eu acabei de falar de um exemplo que é não linear, aparece o número 2. Se elevar ao cubo, aparece o número 3. Se você tiver uma constante, é como se fosse o termo independente de um polinômio, ele é ordem 0. O que tem que ter um sistema para ser linear? A ordem do sistema tem que ser toda 1, digamos assim, né? E você não pode, misturar ordens. Você tem que ser tudo ordem 1. Exemplo, né? Ordem 1, ordem 0, certo? Então é não linear, certo? Aqui, desculpe, esse aqui é linear. Por quê? Ordem 1 e ordem 1, certo? Esse aqui, então esse aqui, deixa eu só mudar a cor aqui, porque o de cima, deixa eu tirar essa cor aqui, ó. O não linear eu vou colocar com essa cor aqui. Esse aqui, então, ordem 1, ordem 1, ordem 1. Ordem 1, ordem 1, mas esse t ao quadrado? Esse t ao quadrado não tem nada a ver com y, não tem, você está entendendo? Ele é uma constante. O que vai aparecer esse t ao quadrado aqui? Vai aparecer para uma outra coisa que a gente vai ensinar logo em seguida, que é que a gente chama de invariância no tempo. Aí sim
Esse sistema, terceiro sistema aqui, ele é linear, mas ele é variante no tempo. Aí vocês vão ver por quê, tá? Esse aqui também, ó, ordem 1, tá vendo? X de t, y de t, dy de t, tudo ordem 1, estão vendo? Certo? E se fosse ao quadrado? Se fosse ao quadrado, seria ordem 2, aí seria não linear. Aqui, por exemplo, o que acontece? Você tem um sistema de ordem 1, não tem? O y de t. Ele não multiplica por um outro sistema de ordem 1? E aí, o que acontece quando você multiplica dois sistemas de mesma ordem? Eles têm uma ordem 2. Então, esse cara aqui, ó, ele tem ordem 2. Esse outro termo aqui tem ordem 1, esse tem ordem 1. Então, esse sistema aqui é o quê? Não linear. Deu para entender mais ou menos? É assim que a gente descobre. Mas como é que você faz isso, Abel? Bom, o correto é você fazer aquilo que eu fiz. Botar um x1, um x2 e demonstrar. Você consegue, usando esse macete, digamos assim, dizer quem é não linear e linear só usando o macete. Tá? Então, por exemplo, se tivesse assim, ó, vou dar outros exemplos, né? Então, se tivesse assim, x de t é igual a y de t ao quadrado. Não linear, certo? Não linear. Por quê? Porque você tem ordens diferentes, certo? Se tivesse x de t é igual a d2 de y de t, dt2, mais dy de t, dt, mais y de t. Equação diferencial linear, né? Ok? Mesmo que eu multiplique aqui por um cosseno de t, sei lá, não interessa. Ordem 1, ordem 1, ordem 1, ordem 1. Linear. Quer ver eu transformar em não linear? Se eu pegar esse cara aqui e fizer isso, notem que isso aqui e isso aqui são coisas o quê? Diferentes. A derivada, é só vocês olharem no cálculo, não é? Pega no cálculo. O que é a derivada, né? Segunda de t ao quadrado? A derivada de segunda de t ao quadrado é 2, não é isso? Porque você vai ter t ao quadrado vai dar 2t, primeira derivada, segunda derivada 2. Qual é a derivada de t, né, elevado ao quadrado? É 2t elevado ao quadrado, que vai dar 4t ao quadrado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? E isso aqui, ó, como isso aqui tem ordem 1, isso aqui tem ordem 2, isso aqui tem ordem 1, isso aqui tem ordem 1, tem ordens diferentes, não tem? Se tem ordens diferentes na equação, não linear, entendeu? Isso é uma dica de ouro para vocês descobrirem a linearidade. Por que apareceu aqui então, ó? Linear, todo mundo ordem 1, linear, todo mundo ordem 1. Não linear, tem uma ordem 0 aqui. Não linear, tem uma ordem 2 aqui. Por quê? Porque tem uma 1 com 1. Quando você multiplica ordens, né? Ordem vezes ordem, y de t vezes a derivada de y de t, você vai ter uma ordem completa aí, que vai ser o quê? Segunda ordem. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu? Cuidado, hein? Isso aqui é multiplicando, e aí quando você pega, né? Quando está sozinho multiplicando, né? Se você, mas se tiver um T2 aqui, mas T2 não é um sinal, vocês estão entendendo? Não é um sinal. Isso aqui é como se estivesse em ordem que não existe, não influencia na ordem do sinal. O que influencia na ordem do sinal é você multiplicar ordens de sinais independentes, entendeu? Essa é uma forma de maneira fácil de descobrir a linearidade, tá? Oi. E importa estar, por exemplo, multiplicando ou dividindo duas derivadas, ali no caso foi o segunda ordem, porque... Sim. Se você tiver duas derivadas, se você tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, d2 de y de t, dt2, né, dividido por dy de t, dt, pode acontecer. Aqui você vai ter um cara de ordem 1. Aqui você vai ter um cara de ordem 1 também. Quando você dividir esses dois caras, vai dar um cara de ordem 0. Vocês estão entendendo? Então isso é não linear também. Está dando para entender o que eu estou falando? Isso é não linear também. Tá? Está entendendo o que eu estou falando? Tá? A mesma, agora, se você
Se você tivesse também aqui, só que se você tivesse uma coisa aqui que é um dy de t, Isso aí é não linear. isso aqui é não linear, se você fizer isso aqui, tá? Porém, se você fizer isso aqui, ó, aí vai dar linear, até porque você vai cortar aqui, né? Você está entendendo? É isso que eu estou falando, é que você aí tem uma coisa linear, entendeu o que eu estou falando? Aparece essa linearidade aqui, tá? Ok? Que aí em cima vai ser ordem 2, embaixo vai ser ordem 1, mas vai cortar, tá? Só que se você fizer isso aqui, ó, dy de t, dt ao cubo sobre dy de t, dt, o que vai acontecer? Aqui tem ordem 1, aqui tem ordem 3, certo? O que vai acontecer? 3 vezes 3 menos 1 dá 2. Aí se tiver coisas de ordem 1 no resto, vai dar ordem diferente também. Mas se aqui for 2, é um caso específico que vai dar ordem 1 e não vai ter, e vai ser linear, porque é fácil, né? Porque esse cara corta com isso, né? Entendeu? Né? O outro não, vai ficar um cara ao quadrado, concorda comigo? Se você tentar cortar, vai ficar um quadrado aqui. Ok? É só fazendo exercício, não tem muito o que fazer. Por exemplo, esse aqui, ó, ordem 1 e ordem 1, linear, tá ok? Linear. Ah, mas tem uma derivada, não interessa. Acabei de fazer um exemplo lá com derivada, que vocês viram lá, né? Ok? Apareceu o exemplo com derivada, não tem problema nenhum. Professor, Tá, oi. eu só não entendi um negócio. Por exemplo, se fosse derivada ao cubo de uma constante. Não, aí derivada ao cubo de uma constante é zero, esquece. Então, aí não aparece. Então, Aí não aparece, não vai aparecer como termo. Zero não aparece no termo, ele não é um termo. A única constante que você não vai, senão você vai estar, tudo vai ser não linear, porque o zero vai estar lá. Mas zero é elemento neutro da soma, então esquece, não vai aparecer nunca, tá? Ok? Não vai aparecer, é sempre sinal. Pode ver que não aparece porque constante é constante. Então tanto que ele tem ordem zero, tá? Só que se você derivar ele, aí ele vai sair, porque a ordem dele é como se ele não existisse. Concorda? Derivada de constante é zero, tá? Ok? Essas coisas não aparecem não, tá? Aqui, ó, aqui é um sistema não linear, porque aqui é a ordem 1 que multiplica a ordem 1. Ordem 1 multiplicando a ordem 1 vai dar a ordem 2. Aqui é 1, aqui é 1. Entendeu? Esse já é mais difícil de ver. Se eu tirasse esse cara aqui, seria linear, porque aí era 1, 1 e 1. Né? Se eu colocasse D2 aqui, seria linear também. Mas se eu tirasse esse cara aqui, né? Tirasse esse cara e fizesse assim, ó, já ia dar não linear também, porque é 2, 1 e 1. Tá dando para entender mais ou menos como é que funciona? Tá? Bom, agora eu vou falar uma outra coisa que é super importante, tá? As duas coisas mais importantes dos sistemas, uma eu já expliquei. Sistema linear ou não linear. Agora a gente vai aprender o que é sistema variante no tempo ou invariante no tempo, tá? Ok? Variante no tempo ou invariante no tempo. A definição é fácil. E a regra para saber se é variante ou invariante no tempo também é fácil. Bem mais fácil que essa regra aqui da ordem. Notem, a regra da ordem é só para você olhar e já ver se é linear ou não linear. Vocês entenderam o que eu estou falando? A outra coisa, o que é não linear também? Qualquer sistema, se você perguntar x ao quadrado, é ordem 2. E cosseno de x de t é linear? Claro que não. Cosseno de alguma coisa, cosseno tangente, log neperiano, log normal, tudo isso é não linear. Se você botar um x de t ali dentro, tá? Isso também é não linear, porque é uma função não linear, tá? X ao quadrado, se você colocar o quadrado, não linear, certo? Por quê? Porque tem ordem 2 ali, certo? Notem, se for tudo ao quadrado, não tem problema. X ao quadrado é igual a y ao quadrado, você não pode simplificar para x de t igual a y, x igual a y? Não pode fazer isso? Tem um mais ou menos, esquece. Não pode fazer isso? Mesmo que tenha mais ou menos, você não concorda que pode ser x igual a mais ou menos y? Não é isso? E aí você não vai ter um sistema linear? Vai.
Tem 2 e 2. Você não pode ter ordens diferentes. 2, 1 e 0, 1 e 1, tudo bem. 1 e 0, não. 1 e 2 também não, né? Ok? É porque às vezes, por exemplo, qual é a ordem de cosseno de t? Pô, não tem ordem, porque ali no caso é uma função diferente, mas ela não é ordem 1. Você está entendendo? Não é ordem 1. Da mesma forma, porque a ordem a gente só coloca quando tem as potências, digamos assim, né? Ok? Esse é um macete só, galera. O correto é você fazer aquilo que eu falei: K1, X1, K2, X2, KY1, K2, Y2. É assim que demonstra. Mas com esse macete, eu olho qualquer equação que eu botar na frente, eu falo: essa porra é não linear. Entendeu? Já de cara, eu olho assim, não linear. Entendeu? Dá para fazer. É tipo assim, ó. Olha isso aqui. Não vou nem usar isso, né? Mas olha aqui, isso aqui caiu na prova. Y de t é 1 menos e elevado a x de t. Porra, e elevado a x de t é uma função que não tem nada a ver com ordem 1. Ah, mas tem um x de t ali que tem ordem 1, um x de 2t ali que tem ordem 1, beleza. Mas um e elevado já quebrou tudo. Se fosse 1 menos x de 2t, por exemplo, 1 menos x de 2t seria só isso. 1 menos x de 2t, sem esse menos 1 aqui. Esse menos 1 também já quebra a linearidade toda, sabe por quê? Porque ele aparece em cima, não aparece? 1 sobre alguma coisa, o 1 não é uma constante, ele não está lá, ele não tem ordem 0. Você vai dividir para uma coisa que tem uma ordem diferente, concorda comigo? Já vai dar, né? Não vai aparecer uma ordem 0, uma ordem 1. Vocês entenderam o que eu acabei de falar, né? Se você escrever isso aqui na forma, y de t é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a x de 2t mais 1. Depois a gente vai ver como é que é isso aqui. Cara, já quebrou, ó. Porque aqui já tem uma ordem 0, aqui já tem uma ordem 0, aqui tem uma ordem que não é 1, mas não foda-se, já apareceu um 0 aqui. Já apareceu uma ordem 1 aqui, já apareceu coisas de ordens diferentes, não linear. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Macete. Depois a gente vai chegar nesse cara aqui. Agora, deixa eu falar, né, em sistemas variantes e invariantes no tempo. Isso também é importante pra caramba. Por que você quer que o sistema seja invariante? Notem, quando eu falo em sistema linear, eu quero que ele seja linear. Por que você quer que o sistema seja invariante, né? Você não quer que ele seja não linear, ele quer que seja linear, mas invariância no tempo, o que é isso? Cara, variância no tempo, e você quer que seja invariante, tem a ver com uma coisa que não muda, um sistema que ele não varia com o tempo, o que é ótimo. Explica isso melhor. Tipo, se eu colocar um sinal aqui, onda quadrada, e sai uma onda triangular, se eu for pegar essa onda quadrada e colocar daqui a 1 hora no meu sistema, tem que sair a mesma onda triangular sem nenhuma modificação. Tá dando para entender? Por quê? Porque eu quero que o sistema não varie com o tempo. Isso acontece sempre? Não. Pega, por exemplo, um resistor que varia normalmente a resistência com a temperatura. Sabe que isso acontece? A resistência varia com a temperatura. E aí o que você faz? Se você colocar uma determinada corrente, vai ter uma determinada tensão. Com o tempo, aquela corrente vai esquentar o resistor, porque o resistor faz isso. Ele não se opõe à passagem de corrente, vai acontecer isso, né? Se você medir daqui a um tempo, aquela tensão que era, sei lá, 2 volts passa a ser 2,2 volts. Ah, mas eu não queria isso. Beleza, é por isso que tem resistor com tolerância, vocês já viram? A tolerância é justamente para isso, porque você sabe que ele vai variar? Vai. Mas se ele variar numa tolerância pequena, tudo bem, certo? Ok? Desde que esteja dentro do seu projeto. Legal? Beleza. Então é isso. Ele até bota no desenho, ó. Aqui, ó. No instante de tempo t igual a 0, no instante de tempo t igual a 0, ele bota uma entrada. O que é que sai no sistema? Sai essa saída aqui. Ok? Essa forma de onda aí. Se o sistema for invariante no tempo, o que vai acontecer? Se você, no instante t igual a t, que é exatamente o mesmo instante, só que deslocado t segundos, vai dar exatamente a mesma saída, deslocado o quê? T segundos.
certo? Isso quer dizer o seguinte, que a variação no deslocamento não interessa. Ou seja, se eu tenho uma entrada e já sei a saída, se eu coloco a mesma entrada daqui a 10 segundos, eu já sei a saída, sem ter que colocar no sistema. É só pegar a saída que eu já tinha e deslocar 10 segundos. Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso é mais ou menos isso aqui, em termos de desenho. Olha só, explica aí, Abel, já vou explicar. Olha só, você tem aqui uma entrada, tem o sistema e tem a saída, certo? Ok? Ok? Se o sistema é invariante no tempo, a saída dele daqui a tantos segundos vai ser simplesmente a saída que você já tinha, deslocada de 10 segundos, não é isso? É isso aí, deslocada para a direita. Legal? Agora, presta atenção. Isso aqui é a saída. Deixa eu botar aqui, ó. Saída. Tá? Isso aqui eu também vou chamar de saída. O que vai acontecer agora? Agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o sistema, vou pegar a entrada e vou deslocar ela. Note, o sistema, né, vai ser feito depois. Eu inverti a ordem dos... Sabe, como se fossem dois sistemas, um de deslocar e outro de fazer, né? O que ele faz? Agora eu fiz o quê? Primeiro eu peguei o sistema, né? E depois eu desloquei a saída. Antes eu desloquei a entrada. E se esse cara aqui, né, foi invariante no tempo, essa saída aqui vai ter que ser exatamente igual a essa aqui, certo? E eu vou dar agora um exemplo em que nem sempre isso acontece. Dá um exemplo aí, tá? Vou dar um exemplo de invariante no tempo, de variante no tempo, desculpa, do que eu não quero. E aí é fácil, ó. Vocês não viram isso ainda, tá? Mas vocês vão ver um sistema daqui a pouco não, quando vocês estiverem vendo princípios de comunicações, tá? Vocês vão aprender, quando vocês forem ver Sinais Sistemas 2, eu vou falar sobre isso também. Existe uma operação chamada modulação. Na modulação, você simplesmente faz o seguinte: entra um sinal x de t, o sistema S, ele faz o seguinte, ele multiplica por um cosseno, vamos botar cosseno de t, tá? Um cosseno de t. Ele é, que t é esse? Sei lá, a frequência de 500 kHz, tá bom? É isso que ele faz, tá? Só que, o que é uma frequência de 500 kHz? É 500 vezes aqui é t, não é isso? Não, é uma senoide de 500 aqui é t, certo? Onde o ômega, a frequência é 2π500, né? Porque é 500 kg, 2πk500, né? Ok? Legal. Sai o que? Sai o y de t. Quem vai ser o y de t então? Vai ser o x de t multiplicado pelo, vou botar aqui, pontão aqui, né? Multiplicado pelo cosseno de t. Beleza? É esse que é o sistema, é isso que o sistema faz, tá? Agora eu vou colocar ele aqui, ó. Isso aqui, ó, é multiplicar por cosseno de t. Aqui é multiplicar por cosseno de t. Tudo bem? Legal. Então vamos fazer isso, tá? Vamos fazer agora nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui que eu acabei de fazer. Quem vai ser o y de t aqui? Não vai ser, isso aqui não vai ser igual a x de t cosseno de t? Não é isso? Não é isso que o sistema faz? Beleza. Agora desloca isso para direita. Ou seja, tudo que tem t, a gente já viu isso, tudo que tem t, fica t menos t grande, não é isso? Então aqui vai ser, isso aqui vai ser cosseno de t, desculpa, deixa eu botar, x de t menos t grande, cosseno de t menos t grande. Vou apagar isso aqui, vou colocar isso aqui. Certo? Tudo bem? Entenderam o que sai lá em cima? E aqui embaixo? Aqui embaixo eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o meu sistema modulador aqui à direita. Primeiro eu vou atrasar.
Se eu vou atrasar, entrou x de t, sai x de t menos t grande. O que vai sair agora? Ué, se o sistema é multiplicar por cosseno de t, o que vai sair é x de t menos t grande, que multiplica o quê? Cosseno de t. Concordam que é isso? Não é? Ah, não é t menos t grande? Não, não é. Porque o sistema ele multiplica por cosseno de t. Ah, mas a entrada deslocou. Sim. Então isso aqui é diferente disso aqui. Sim. Se é diferente, o sistema é variante no tempo. Certo? Dá um exemplo que não é variante no tempo. Vamos pegar um exemplo simples. Um multiplicador por 2, por exemplo. Tá? Multiplicador por 2. O que vai acontecer se eu pegar um multiplicador por 2? Tá? Vou fazer aqui, só zerar aqui. Multiplicador por 2. Se entra x de t, sai 2x de t. Certo? Não é isso? Não está multiplicando por 2? Se eu deslocar, a saída vai dar quanto a saída aqui? 2x de t menos t grande. Certo? Agora vamos fazer de baixo diferente. Entra x de t, sai x de t menos t grande. Eu desloquei ele, não é isso? Se eu multiplicar por 2, o que vai sair? 2x de t menos t grande. Não é igual? É igual. Tá? É igual. Legal? Beleza. Tá? Beleza. Tem macete para saber se é variante no tempo ou invariante no tempo? Tem. Macete primeiro, vocês já viram, né? Variante no tempo. Que eu não quero. Primeiro caso. Sinal multiplicado por função no tempo. Como assim? Sinal multiplicado por função no tempo. Eu não fiz um multiplicado por cosseno de t? Não foi isso? Deu variante. Eu fiz multiplicado por 2. 2 é uma função do tempo? Não. Então, é invariante. Tá? Então, aqui, ó, se eu olhar aqui, presta atenção, ó, aqui em cima nos exemplos. Olha aqui nos exemplos, ó. Aqui, ó. Aqui. Esse sinal aqui tem algum y de t ou x de t multiplicado por uma função do tempo? Aqui, nesse primeiro? Não. Então é invariante. Certo? É um y de t e um x de t. Certo? Multiplicado por 3 o x de t. Legal? Aqui tem um y de t ou um dy de t, não interessa, multiplicado por uma função no tempo? Também não. Então, invariante. Olha esse aqui, tem um t ao quadrado. Certo? Olha esse aqui, tem um 2t mais 3. Ah, mas tem um 3. Tudo bem, o 3 não é, mas o 2t é. Certo? O 2t é. Então, esse cara é variante no tempo. E aqui? Aqui, por incrível que pareça, é invariante no tempo. Porque não tem nenhuma função do tempo multiplicando os sinais y de t, nem o x de t. Ah, não tem o y de t que multiplica o dy de t? Sim, mas esses aí são sinais, eu não estou falando, não tem uma função do tempo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tem um t2, não tem um cosseno de t, não tem um logaritmo neperiano de t, certo? Tem que ter uma função do tempo e não do y, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas o y é uma função do tempo. Sim, mas ele é um sinal, tira o tempo dali, bota y só. Tá dando para entender mais ou menos como funciona a brincadeira? Tá? Então, é isso. É fácil ver isso. Mas tem um outro caso que também dá variante no tempo. Tem, Abel? Tem. Quer ver? Olha só. Se eu pegar... Lembra que tem sistema que faz compressão lá e expansão? Lembra disso? Né? Por exemplo, se entra x de
Segundo caso, deixa eu botar aqui. Se a variável t dentro do parênteses do sinal, como assim t dentro do parênteses do sinal? Tem x de t? Aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, aqui é o que? É um x de 2t, estão vendo? X de 2t, estão vendo aqui? X de 2t, aqui não, é y de t só, aqui é x de 2t, aqui se eu tivesse colocado y de t mais 1, não teria problema nenhum. Ó, isso aqui que eu estou escrevendo, galera, por incrível que pareça, que é parecido com o que eu coloquei ali, é um sistema que é invariante no tempo, tá? Invariante no tempo. Porém, né, se aqui eu coloco um 2, por exemplo, aí eu já ferrei com tudo. Ou seja, se eu mexo no t que está dentro do parênteses, o sistema é variante no tempo. E é fácil entender isso. É só pegar o exemplo simples do 2t, por exemplo. Como assim? O sistema faz isso, ó. Entra x de t e sai x de 2t, certo? Então vou fazer o seguinte, ó. Como é que a gente faz? Então esse é o sistema, é o S. Então a gente fica, para a gente saber se é variante ou invariante, o que a gente faz? A gente faz primeiro o sistema e depois o deslocamento, e depois a gente faz o deslocamento e depois o sistema e ver se as saídas são iguais, certo? Então aqui eu vou colocar, ó, x de t, certo? O que vai sair daqui? X de 2t, certo? É isso? Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o deslocamento. O deslocamento aqui, nesse caso, é trocar t por t menos t grande. Aí vai dar x de 2t menos t grande, que é x de 2t menos 2t grande. Foi isso que eu fiz, tá? Agora, eu vou fazer o deslocamento primeiro, vai sair x de t menos t grande, e vou fazer a mudança no tempo. O que vai sair? Vai sair x de 2t menos t grande. A gente já viu que é assim que funciona. O t grande não muda. Isso aqui é igual a isso aqui? Não. Certo? Não. Legal? Então essas coisas são diferentes. E aí o sistema é variável no tempo. Então a melhor maneira de você perceber variância no tempo é se tem uma função multiplicando. Então aqui, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, tem uma função multiplicando? Tem o 2 aqui, tem um valor multiplicando o tempo. Putz grilo, pelo amor de Deus. Tá? Ou se tem um tempo, né, que aparece lá, né, ao quadrado, ou qualquer coisa assim, que multiplica o sinal. É assim que a gente descobre. Depois vocês vão ver, eu expliquei melhor na aula anterior, aí vai ter as duas aulas. Tá? Para a gente finalizar, tem também sistemas que são sistemas instantâneos ou dinâmicos. Normalmente eu não uso. Essas coisas que eu vou falar agora não são tão importantes, tá? Mas são cobradas em provas e coisas desse tipo, tá? Então, sistemas instantâneos ou dinâmicos. O que é isso? Na verdade, eu prefiro falar que instantâneo é sem memória e dinâmico é com memória, tá? Eu prefiro usar termos com memória e sem memória. O que é sistema instantâneo ou sem memória? É aquele sistema que só depende, né, do valor, né, a saída dele só depende, né, num instante qualquer, da entrada no mesmo instante. Como você explica aí? Como é que você mostra isso? Simples, olha só. Esse é um sistema que, olha só, para qualquer valor de t que você colocar aqui, coloca menos 1, 0 e 1, por exemplo. Normalmente a gente sempre coloca esses valores aí para ver. Se você olhar, né, o que acontece? Quanto é que vai ser y de menos 1? Vai ser 2x de menos 1. Depende apenas do
x em menos 1, certo? Quanto é que vai ser y de 0? Vai ser 2x de 0. Quanto é que vai ser? Porque vocês estão entendendo, é só multiplicar, é uma função, galera, é só trocar o valor. Então aqui vai dar tudo aqui. Agora se você fizesse isso aqui, ó, mais 2, estão vendo? O que vai acontecer aqui? Se você pegar o y de 0, vai depender do x de 0 mais 2, que vale quanto? X de 2. Estão dando para entender? Então, esse sistema aqui, ele não é, instantâneo, é um sistema dinâmico, ele depende de outros valores. Está dando para entender? Notem que esse sistema aqui, que eu acabei de colocar, x de t mais 2, é um sistema que é dinâmico, beleza, tranquilo. E tem um outro, mas tem um problema. Ele é dinâmico, mas ele até a gente vai falar daqui a pouco, ele depende do futuro, concorda comigo? O 0 depende do 2, concorda comigo? Esse sistema a gente chama de sistema não físico. Ele é dinâmico e não físico. Mas se eu tivesse colocado x de t menos 2, aí ele só dependeria do passado, concorda comigo? Para qualquer tempo. Mesmo que o tempo seja 0, vai dar x de menos 2. Mesmo que o tempo seja negativo, t menos 1, menos 2 vai dar quanto? Vai dar menos 3, antes de menos 1. Vocês concordam com o que eu estou falando? Então ele depende do passado, certo? Ok? Esses sistemas que dependem ou do próprio presente ou do passado, aí eles têm nome. O sistema que depende do presente e do passado, ele é chamado de sistema causal. Se ele depender do futuro, ele é não causal. Como é que você descobre se o sistema é causal ou não causal? É justamente dando valores, assim, chutando valores, entendeu? Cuidado que às vezes o cara se engana, o cara tem que chutar vários valores. Por exemplo, ele pega um sistema assim, ó, x de t, ou melhor dizendo, y de t é igual a x de menos t. Aí ele vai testando, ó, x de 0, y de 0 é x de 0, né? Y de 1 é x de menos 1, passado, beleza. Y de 2 é x de menos 2, né? Passado, beleza. Esse aqui é um sistema causal, beleza. Aí bota y de menos 2. Aí vai dar x de menos 2. Vai dar x de 2. Só que menos 2 está no passado aqui, para o y. E depende do valor de x no futuro. Então esse sistema aqui é antecipativo, também chamado de não causal, né? Ok? Não causal, certo? Você não quer sistema não causal, mas às vezes você usa sistemas não causais. Dá para usar um sistema não causal? Ele tem que prever o futuro. Concorda que o sistema não causal tem que prever o futuro? Como é que você faz para usar um... Olha aqui esse sistema aqui, ó. Tá vendo esse sistema aqui? Essa é outra maneira de você ver se o sistema é causal ou não causal. Olha aqui tem um sistema. Tá? Aqui tem um sistema. Entra isso e sai isso. Aqui. Olha só. Tá vendo que a entrada só aparece em 0? Tá vendo que ela só aparece em 0? Tá vendo isso? Porém, já tem saída em menos 2, tá vendo? Então, se já tem saída em menos 2, é óbvio que esse sistema, se em menos 2 está saindo alguma coisa, é porque aquele sistema, ele está vendo alguma coisa do futuro, tranquilo? Ele está vendo alguma coisa do futuro, certo? Ok? Então é não causal. Aí você fala, mas então não dá para trabalhar, porque você tem que prever o futuro. Sim, mas se você, por exemplo, deslocar isso aqui para cá, você tem meio que a resposta do sistema se você tivesse deslocado a entrada, concorda comigo? Né? Não é isso que aconteceria se ele for, por exemplo, invariante no tempo, né? E aí você consegue trabalhar, né? Você tem uma entrada que você consegue trabalhar. Aí você fala, poxa, mas dá para fazer isso? Vou dar um exemplo que se usava isso, tá? Rapidinho. Vocês não pegaram isso. Hoje todo mundo tem hoje você não tem nem rádio, você tem uma central multimídia no carro. E aí ele conecta, ele vê rádio. Se você quiser, você pode colocar às vezes um pendrive lá para que ele vai ler o pendrive,
ou se você quiser, ele pode ler o teu celular, um Android Auto, Apple CarPlay, etc. e tal. Beleza, tá? E você tem as músicas ali, e é tudo colocado em memória, não tem nada móvel, certo? Beleza. Antigamente, quando você comprava um carro, muito tempo atrás, era só rádio. Aí depois criaram, era uma merda, você não conseguia ver, né? Pegar o rádio, saía da área de cobertura, você não conseguia escutar a música. Aí ele botou toca-fitas, né? Toca-fitas era bom porque ele não dependia do balanço do carro, mas a qualidade não era tão boa porque a fita perde qualidade. Aí ele usava as fitas melhores, etc, mas nunca era igual. Aí depois o pessoal colocou o quê? Colocou CD, quando o CD veio. Só que o CD, ele tinha um problema. Quando ele passava em buraco, o laser, ele errava a leitura e dava um tipo, como se tivesse uma agulha arranhando o disco lá, certo? Vocês já viram o disco aí. E aí era ruim. Aí o pessoal inventou uma coisa bem legal. Eram uns aparelhos que tinham uma memória. Aí ele pegava, quando você mandava dar o play, antes de você escutar a música, ele armazenava um monte de música numa memória física, como se fosse um pendrive, e ficava tocando daquele pendrive, entendeu? E aí ele ficava o tempo todo olhando, um circuito ficava o tempo todo olhando para ver se tinha passado por um buraco. Se tivesse passado por um buraco, ele não usava o barulho do buraco, ele usava a coisa que já estava armazenada. Não sei se você está entendendo como é que funcionava a brincadeira. Ele lia de novo, você está entendendo? E aí já estava armazenada, não tinha problema, ele podia ler de novo, sabe? Claro que se tivesse muito buraco, aí não dava para armazenar, não sei se vocês entenderam. Isso é um sistema meio que antecipativo, porque ele antecipa o erro, certo? Funcionava, tá? Mas não é normal de se usar, né? Aquele negócio, é que nem o adivinho não causal. Como assim adivinho não causal? Ele fala, né? Eu quero saber quanto é que vai estar o valor do dólar daqui a um ano. Aí ele responde assim: eu preciso de um tempo. Que tempo? Um ano, né? Ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai deslocar no tempo. Então é assim que você usa sistemas não causais. Entenderam como é que funciona? Mas é chutando valores. Eu dei mais exemplo lá na outra turma, vocês olhem no vídeo depois na hora de estudar, tá? E tem mais uma coisa que é importante, que é a estabilidade, que eu não coloquei aqui. O que é um sistema estável? O que é um sistema não instável? Está até aqui, ó, aqui do lado. Vou pegar ele. Isso é importante. Beleza. Ó, esse aqui de sistema, vou até passar aqui em cima que não tem problema não. Tá? Olha só. O que é estabilidade? O que é instabilidade? Tá? É o seguinte, tá? Se você tiver, o que ele chama de sistema estável? Sistema estável é o seguinte: se você tem uma entrada que é limitada, como assim uma entrada limitada? Ó, pega uma exponencial aqui, como eu coloquei aqui, ó. Você tem uma exponencial, deixa eu apagar essas coisas todas aqui. Tá, isso aqui. Pega essa exponencial aqui, ó. Essa exponencial aqui é uma entrada limitada, porque ela é uma exponencial decrescente e ela é multiplicada pelo U de t. Como ela é multiplicada pelo U de t, ela começa em 1 e vai caindo. Então você não vai ter nenhum valor da entrada que seja infinito. Note que se eu não multiplicasse pelo U de t, ela continuaria para cá, então ela não seria limitada. Então não interessa para mim, tá? Não interessa para mim. Beleza, e aí, se eu coloco uma entrada limitada e a saída do sistema é limitada também, ele não tende a infinito, o sistema é estável, certo? Ah, mas isso pode entrar uma entrada limitada e ter uma saída ilimitada? Vou dar logo um exemplo para ver que pode. Pega um sistema assim, ó, tá? Um sistema assim, entra x de t e sai 1 sobre x de t. Tá legal? Aí você vai colocando x de t qualquer valor. Tudo bem, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 10, 1 sobre infinito, tá tudo limitado, não é? Só que pega o x de t igual a zero. X de t igual a zero, ele não é um sistema limitado? Claro, porra, é zero. Você está dizendo que a entrada é nula, né?
Mas a saída dá infinito. A saída não dá infinito? 1 sobre 0 vale quanto? Infinito. Não é? Aí é um sistema o quê? É um sistema instável, certo? Ah, mas um valor só, não interessa, é instável. Entendeu? Todos os valores limitados tem que sair, todas as saídas têm que ser o quê? Limitadas. Quer ver eu transformar esse sistema que é, presta atenção, isso é legal também. Afinal, única coisa, está terminando a aula. Quer ver eu transformar esse sistema que é um sistema instável num sistema estável? Quer ver? Olha só, presta atenção. A saída agora é cosseno de 1 sobre x de t. Ué, vira estável? Cara, o cosseno não é uma coisa que está sempre entre menos 1 e 1? Não é? Ah, mas quanto é que é cosseno de infinito? Não sei. Ninguém sabe, porque no infinito você não sabe. Você só sabe que o limite do cosseno quando o x tende a infinito é indeterminado, certo? Porque você não tem como saber. Legal? Pode ser 1, pode ser 0, pode ser menos 1, pode ser raiz de 2, não existe. Você não... Mas ele vai estar sempre entre menos 1, não é isso? E 1. Concorda comigo? Menos 1 e 1. Então eu acabei de transformar um sistema que é instável num sistema o quê? Estável. Está dando para entender? Estável. Tá? É uma coisa que a gente coloca, a estabilidade. E vocês vão aprender lá em sinais não, em controle. Vocês vão encontrar sistemas que são instáveis. Aí você mete um controlador na entrada. Quando você coloca um controlador na entrada, o sistema às vezes é instável porque ele tem um polo que transforma aquela... Ele tem um valor lá, não vou falar em polo, porque vocês vão ficar loucos. Mas ele normalmente tem um polo que faz com que aquilo tenda a infinito, né? Aí o que você faz? Você coloca um controlador que tem um polo igualzinho àquele que estava ali. Aí eles se anulam, entendeu? E aí quando você, na verdade, você coloca um zero para anular um polo. Vocês vão entender o que são zeros e polos, tá? E aí você consegue cortar os dois e aí você simplesmente transforma um sistema que é instável num sistema que é estável. Vocês vão ver lá em controle com a professora Camila, tá? E é legal, porque você consegue estabilizar a coisa, tá? Por isso você usa controlador, né? Controlador justamente é uma área que vocês... É bem interessante essa área. Quem gosta da área de controle pode fazer os doutorados aqui na engenharia química. E essa área de controle na engenharia química e da engenharia elétrica, a área em si é igual. Todos os teoremas são iguais. A única diferença é que na engenharia química os processos são diferentes. É um processo químico, é uma destilaria, é uma reação química, etc. E na engenharia elétrica são circuitos. E normalmente as constantes de tempo na engenharia química são enormes. Assim, dias, horas. E na engenharia elétrica são microsegundos, nanosegundos, né? O Glaucio fez um trabalho que é o trabalho do doutorado dele, muito bom. O doutorado do Glaucio é legal pra cacete. Que era um sensor usando um negócio químico. E ele fez lá a experiência, não está funcionando. Entendeu? Não está funcionando porque não tá aparecendo nada, não sei o que. Eu falei, cara, isso é um processo químico. Vamos fazer o seguinte, deixa aí. Hoje, ele disse era de tarde. Amanhã de manhã eu volto junto contigo aqui para ver se deu. A gente voltou de manhã, foi medir lá, deu. Entendeu? Demora pra cacete, porque a reação química não é uma reação... você consegue ver, né? Não estou falando na química, você pode imaginar a reação química parecida com a reação que tem nos sistemas biológicos, né? Por exemplo, as coisas, né, criando fungo, demora dias às vezes para aparecer. A química também pode acontecer. Você vê, às vezes não acontece instantâneo, ela não é tão rápida assim, que nem na elétrica, entendeu? Tem reação química que é rápida, claro, né? Algumas liberações de energia na bomba, por exemplo, justamente é tão rápida que explode, né? Mas não é toda que é assim. Legal? Falou, terminamos, tá bom? Vou deixar tudo lá, vou colocar hoje as notas de aula, os livros e os filmes, tá bom? Legal. Eu coloco lá no
no Classroom para vocês verem, tá bom? Obrigado. Beleza, tranquilo. Tchau, tchau.